Meus irmãos, shalom a todos. Quero que vocês, por favor, prestem bem atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês agora. Um testemunho de fé surpreendente, tá, irmãos? Que coisa maravilhosa, impactante. Eu fiquei muito emocionado ontem quando eu assisti esse testemunho. Mandei mensagem para o dono do canal se eu poderia fazer um vídeo aqui, colocar no meu canal para relatar esse testemunho. Ele nos permitiu. Quero agradecer ao Danilo Snyder, que deu a permissão, tá? Todos os créditos aqui vai para o canal, tá? De um dos maiores, né? Eu acho que se não for o maior, eu acredito, o maior podcast policial que nós temos aqui no país. Eu acredito ser o maior, tá bom? Se não for, é um. Mas eu acredito que é o maior podcast policial que tem aqui no Brasil, onde policiais vão lá relatar suas experiências. E tem muitos causos ali, irmão, que são sobrenaturais. E um dos que mais assim me chamou a atenção foi o testemunho desse soldado, o soldado Cabo Wagner, que tomou 3 tiros de armas potentes aqui na cabeça, tá? Que o seu cérebro, né, seu miolo saíram. Ele tem uma parte só do cérebro hoje, pouca parte do cérebro, porque foi arrancada com os tiros, cirurgia. Mas ele está vivo, né, casado, é pai. Então, ouça aqui o relato do próprio tenente, tá? Hoje tenente, hoje coronel, perdão, na época tenente, tá? Hoje coronel, que relata como foi atender a ocorrência de ver o seu subordinado alvejado com 3 disparos na cabeça dentro de um carro após um assalto. Então, fique comigo até o final para vocês verem o poder de Deus em ação. Como que a oração de uma mãe, a oração de uma igreja, a oração de uma família, né, trouxe ali e preservou esse rapaz em vida, algo que nem a medicina entende. Bom, vamos aqui para o vídeo e depois eu vou estar trazendo aqui uma palavra no final desse vídeo e fazendo uma oração por você, para que você também receba o sobrenatural e o impossível de Deus na sua vida. Então, bora pro vídeo aí. É uma ocorrência policial com um final com testemunho de fé. Eu não sou evangélico, não sou, mas esse é um testemunho de fé evangélica por causa de uma ocorrência policial. Do Wagner Renato. Eu contei aqui o Wagner Renato? Não tô lembrado, chefe. Não, cara, é o seguinte, a gente trabalhava lá no TOR, no Tático Rodoviário, e a gente encerrou o serviço, e um policial novinho nosso, o Wagner Renato, tinha 20 e poucos anos, dirigia para o Sargento Campman, saiu. Ele morava e frequentava a igreja dentro do Paraisópolis. Aquele Paraisópolis é uma desgraça, né? Agora, recentemente, eu tive o problema lá deles sequestrarem e matarem o soldado Patrocínio. Nós ficamos uma semana até achar o corpo com o pai dormindo no quartel, mas que é outra ocorrência essa. Mas eu era tenente lá com o Wagner Renato. O Wagner Renato foi ali na Estrada das Lágrimas, tirou R$ 800 no caixa eletrônico e foi parar na casa do namorado da mãe dele para devolver, porque ele tinha emprestado esses R$ 800 e ia devolver. 3 diabos seguiram ele de carro, viram ele sacar o dinheiro, foram assaltar na porta da casa lá, e ele estava com a 40 embaixo da perna aqui. Quando os caras viram a 40, os caras vieram, já deram um tiro encostado aqui na têmpora dele. Ele tentou pegar a arma, tomaram a arma da mão dele e deram mais 2. Ele tomou 3 tiros na cabeça. Estava terminando de arrumar as coisas para ir embora, quando os caras ligaram, falaram: chefe, caiu o tiroteio agora na área... Na época não tinha 46, era só terceiro, né? Falou, caiu na área do terceiro, policial rodoviário baleado. Falei, puta, mano, deve ser. A gente montou nas barcas e correu para lá. Quando a gente correu para lá, cara, tava o carro dele, uma poça de sangue com um pouco de miolo. Nossa. Aí eu já vi que o negócio era grave. A primeira coisa nossa é o policial, né, cara? Eu corri para o Hospital Heliópolis. E o Hospital Heliópolis é uma referência em São Paulo para atendimento de trauma de tiro. Neurocirurgia. E trauma de tiro, porque é muito baleado ali na região. É verdade. E aí, cara, quando eu entrei, e aí eu vou dar o testemunho de fé, depois eu vou dizer o que aconteceu com tudo isso daí. Quando eu entrei no hospital, eu subi, fui lá no centro cirúrgico, TI. O médico saiu do centro cirúrgico, olhou para mim e falou assim: tenente, o que ele é do senhor? Eu falei: não, ele é meu comandado, não tem parentesco. Ele falou assim: então é o seguinte, eu não sei como que o senhor vai dar essa notícia, o senhor avisa a família que aqui é óbito. Faleceu. Ele ainda não faleceu, está em cirurgia, mas não tem como. Ele perdeu
mais de 1/3 da massa encefálica. Nossa. Eu falei, nossa, doutor do céu, moleque novo. Ele falou, ó, não tenho o que fazer. Eu abri a cabeça por causa da pressão. Nós estamos fazendo o tratamento ali, mas eu nunca vi ninguém sair dessa. Então já prepara alguém forte da família, porque a coisa é muito ruim. Nisso, eu estava vendo uma das irmãs dele, a irmã mais velha. Ele é de uma família grande de irmãs, tem uma meia dúzia de irmãs, ele, a mãe e tudo evangélico de uma igreja ali do Paraisópolis. E aí essa irmã dele chegou e falou assim, tenente, como é que tá meu irmão? Eu falei assim, ó, prepara sua mãe e suas irmãs que a coisa é grave. Eu acho que não tem condição. Ela falou assim, não, ele vai sair daí bem. Eu falei, não, eu estou sendo sincero com você, eu não estou mentindo. Ele não vai sair daí bem. Ele perdeu mais de 1/3 de massa e o médico falou que não tem condição. Ele nunca viu ninguém sobreviver a isso. Ela falou, você não está entendendo, meu irmão vai sair daí bem. Eu falei, meu, será que ela não está entendendo? É choque, ela está em choque. Aí eu falei assim, não, tudo bem, o que você vai fazer? Não, eu vou descer. Eu fiquei lá em cima ainda um pouco, porque eu comecei a acionar as equipes que a gente ia caçar os caras. E eu desci. Quando eu desci, no hall de entrada do Hospital Heliópolis, devia ter, cara, umas 40 pessoas da igreja dele, de mão dada num círculo de oração alto. Eu nunca tinha visto aquilo. Na minha religião, eu nunca tinha visto. E eles oravam com uma fé, cara, que quando eu passei, eu me lembro de ter me arrepiado. Eu falei, caramba, meu. E a mãe dele estava no meio, e as irmãs, e um monte de gente. Eu cheguei na irmã dele, que estava no círculo, eu falei assim, ó, nós estamos indo catar os caras que fizeram isso com ele, mas eu vou deixar uma viatura aqui. No outro dia, montamos uma equipe de novo, voltamos lá no PS. Quando nós chegamos no PS, eu falei, mano, e aí, já liberaram o corpo? Falei pra viatura. A viatura, não, chefe, ele não morreu. Eu falei, como não morreu? Falou, ainda não. Subi lá na UTI. Subi lá na UTI e falei pro médico, falei, doutor, como é que tá o caso do policial assim, assim? Ele falou assim, não, tá na UTI ainda, estado gravíssimo, mas não faleceu. Falei, mas qual que é a situação? Ele falou assim, não tem condição, meu amigo. Você perdeu mais de 1/3 da massa encefálica. Ele perdeu a caixa craniana toda aqui. Então, falei, caramba. Desci, o que estava no hall? O pessoal. Uma roda de pessoas de mão dada orando alto, inclusive as irmãs e a mãe. Passaram a noite e o outro dia. Falei, caraca, velho. Bom, eu vou resumir para você entender. Passou uns 3 meses e eu mantendo viatura 24 horas todos os dias. Por isso que a família me adora e eu sou padrinho de casamento dele. Passou uns 3 meses, eu fui fazer uma visita para ele. Ele estava amarrado, braços e mãos. A cabeça dele, cara, estava do tamanho... Isso aqui, assim, ó. Toda enfaixada, parecia uma melancia cortada no meio. O rosto dele escuro, de sangue. Eu não conseguia decifrar que aquilo era uma cabeça. Eu entrei, me deu uma vontade de chorar, um desespero. Eu falei, mano, olha isso, cara. E ele todo amarrado na cama, eu saí. O pastor da igreja dele estava lá na porta, falou assim, ô tenente, tudo bem? O senhor veio visitar ele? Eu falei, vim. Eu falei, meu, o que é aquilo? Ele falou assim, não, ele vai ficar bem. Eu falei, meu, não vai, cara, não vai. Ele falou, vai, o senhor pode esperar que o senhor vai ver. Bom, dali ele ficou mais uns 3 meses ali e foi transferido para o hospital na Vergueira, um hospital particular, porque ele tinha plano. Foi para lá. E eu mantendo equipes com ele. Passa um tempo, eu fui fazer uma visita, cara, e quando eu entrei, a mãe dele estava chorando muito, muito. Eu falei, o que foi, dona Maria? Ela falou assim, não, eles querem que eu assine esse documento, dá uma lida. O documento dizia que ele ia fazer uma raspagem no cérebro, porque o pouco que tinha sobrado estava infeccionado, que ia deixar ele vegetativo ou morrer. Ela falou, como é que eu autorizo uma cirurgia dessa, que ou ele fica vegetativo ou ele morre? Eu falei para ela assim, ô dona Maria, se a senhora teve fé até agora, o que mudou? Mano, ela enxugou as lágrimas assim, olhou para a filha dela e falou assim, nossa, ele tem razão. Pegou e assinou. Beleza. Eu voltei no dia seguinte, ele estava amarrado na cama e ele ficava se debatendo, ainda inconsciente, se debatendo na cama. Eram uns espasmos estranhos. Aí, beleza. Depois de mais uns meses, eu fui lá, ele estava com a cabeça já mais desinchada, só que um buracão aqui. Se olhava para ele, era um L. Eu olhava para ele, ainda ele virou para mim e falou assim, ó, lembro até hoje, cara, a mãe dele sentada, a irmã e a ex-mulher. Ele falou, oi, chefe, zoado, zoado. Ele ficou nesse processo quase 1 ano e meio de hospital. Quando ele saiu,
ele estava com o lado esquerdo paralisado, sem caixa craniana, que era uma pelezinha, porque não tinha cérebro. Veio comitiva de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, de médico, estudar o caso dele, porque ninguém conseguia entender como esse cérebro readaptou funções. Não tinha caso ainda de estudo de tão pouco cérebro sobrando e a pessoa está enxergando, falando, com movimentação do lado direito. E aí, cara... A única sequela que ele tinha no lado esquerdo que não tava... O lado esquerdo parado e aí ele ainda falava meio mole, assim, meio esquisito. Aí, cara, isso 1 ano e pouco de hospital. Eu gosto de contar essa história porque, assim, apesar de eu não ser evangélico, cara, a fé dessa família, a união daquela comunidade orando por um policial... Hoje ele colocou a capa, né, craniana, você olha ele... Tá normal. Ele, com fisioterapia, ele já retomou muito movimento, ele ainda tem uma certa dificuldade. E ele, cara, ainda trabalhou um tempão na PM porque ele se recusava a se aposentar. Ele queria passar na academia. Aí ele resolveu fazer... Meus irmãos, agora acompanhe aí a segunda parte desse podcast, agora com o Cabo Milagre, contando a sua história juntamente com o coronel. Vamos pro vídeo. Quando os polícias me desembarcaram e colocaram eu na maca do Hospital Heliópolis, os médicos estavam acabando de dar entrada no plantão. Dr. Silvio, Dr. Flávio, Dr. Paulo César Romero. É o que esse aí é o que minha CRM dele. CRM dele, melhor neurocirurgião que existe no Brasil, 54617. Esse neurocirurgião... É o anjo. É meu anjo, é o anjo. Ó, o Pedro Navarro falou, sou médico e estou impressionado com essa história. O ser humano é incrível, cara. Sim, mas vamos voltar aqui. Vamos lá, irmão. Você perdeu a consciência. Você perdeu a consciência. E quando que você lembra depois de voltar a sua consciência? Quanto tempo depois? Ó, eu sabe, se você pegar a palavra de Deus, eu vou te falar nisso daí, em cima disso daí que você está falando. Se você pegar a palavra de Deus... E em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2, sabe o que está escrito lá, Snyder? Não. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Amém. Guardou? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para os seus escolhidos. Se você pegar a escala de Glasgow na internet aí, ela vai de 3 a 15. Sabe o que significa de 3 a 8? Que a pessoa está clinicamente morta. Sabe o que significa isso? A pessoa ela não vê nada, não ouve nada e não sente nada. Sabe qual que era a minha? Simplesmente 3. Sabe a única pessoa aqui desse plano que eu sentia a presença dela, só de ela chegar perto da UTI, de ela chegar perto da UTI, era da minha mãe. Eu sentia a presença da minha mãe onde eu estava. Eu ouvia o choro dela. Eu ouvia ela falando comigo: volta, filho, a mãe te ama. Eu não vou saber viver sem você. O jeito que você ficar, eu vou te amar, eu vou cuidar de você. Mas não me abandona. E o toque dela. Eu voltei, Snyder. Eu voltei por causa da minha mãe. E por causa de todo o sofrimento que eu tive. A minha mãezinha teve um monte de problema de saúde. Você não voltou por causa da sua mãe, meu irmão. Você voltou porque é a vontade de Deus. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida, cara. Deus tem um plano na sua vida e esse plano não é pouca coisa, não é coisa boa na sua vida, meu irmão. Castro, eu tenho minhas limitações, sabe, de física. Eu tenho só hoje um pedacinho do cérebro que não tem lesão, mas eu tenho uma puta força de vontade. É louco, irmão. Entendeu? Que nem eu só não concluí minha faculdade de Direito por condição financeira, mas que nem eu não tenho DP na faculdade, nem nada. Eu vou ser um dos melhores juristas, não é da cidade que eu moro, vai ser do estado de São Paulo.
entendeu? Porra, eu leio pra caramba. Eu tenho a maior fé disso daí, meu irmão. Eu tenho uma família linda na polícia. Eu não tenho amigos na polícia. Eu tenho irmãos na polícia. Eu tenho irmãos, verdadeiros irmãos. Do dia que eu sofri o acidente, o atentado, até você ver como eu tô hoje, Castro. Você visse a minha geladeira. Nunca faltou nada dentro da minha geladeira. Eu não perdi apartamento. Eu não perdi minhas coisas por causa da minha família, que inclui meus irmãos da polícia. Você vê aí, ó, esse cabeça branca aí que eu amo, entendeu? É o Paganoto. Esse cara, ele moveu o estado de São Paulo, moveu a polícia. Ó, Sargento Campman, hoje Tenente Campman, entendeu? Eu chamo ele de Papi, entendeu? Tem um outro, hoje ele é cabo, Fábio, entendeu? Que trabalha no Thor. Ele só, nós apenas não nascemos da mesma barriga. Ele é um guerreiro também. Essa vida que eu tive aí de trabalhar a cada 48 horas, dormir 4, essa é a vida que ele tem aí. Já há mais de 22 anos também. Isso eu vou ficar citando aqui o nome, entendeu? O Capitão das Trevas aí também. Santana. Santana. Capitão das Trevas. Rogério, irmão, tem um podcast há 5 anos. Ninguém nunca nesse podcast me fez chorar. Você entendeu, alguma coisa que, olha... Puta que pariu. As minhas irmãs, minhas primas, entendeu? Eu dependia de tudo e de todos, entendeu? É que nem na minha tomografia. Se você ver a minha tomografia, as nossas vértebras começa aqui, ó, nosso cerebelo tá aqui. Eu tenho um projétil alojado a menos de 3 milímetros do cerebelo. É que nem a coluna cervical. O meu neurocirurgião explicou. Eu falei, Milagre, vamos pôr que a coluna cervical, ela está aqui. E você tomasse o tiro aqui, ó, do lado. O calor da munição, só o calor ela incinerou. E você não tomou, você tomou vários tiros, Milagre, entendeu? Próximo da sua vértebra, e você tem 2 alojados entre a vértebra C2 e C3. Você tomou vários, que é aquela munição que você chama de dum-dum. Eu falei, é mais P+, doutor. Ele falou, você tem além das 2 inteiras que você tem alojado na coluna e outra que você está na sua frontotemporal, você tem um monte ainda de estilhaço das outras que entrou na sua na sua temporal e outra que entrou na sua frontal. Entendeu, Milagre? Por isso você perdeu tanta massa encefálica. E você deu entrada no hospital Heliópolis com a sua caixa craniana dilacerada dos projéteis que entraram na sua cabeça, Milagre. Por isso, porque eu perguntei para ele, porque eu fiz essa pergunta aí várias vezes para ele. Falei, doutor, por que o senhor coloca que o paciente Wagner Renato foi vítima de múltiplos FAF, e que FAF é ferimento por projétil de arma de fogo, e o senhor não coloca a quantidade? Ele falou, por causa do quê, Wagner? Porque as munições que entraram na sua cabeça, a maioria que entrou foi munição expansiva, aquela que bate e abre, entendeu? Ele foi, inclusive, as que estão alojadas na sua cabeça, você é um cara tão abençoado que é expansiva, inclusive essa que está na sua frontotemporal, que você vê direitinho nessa tomografia que você fez em janeiro. Entendeu? É que aonde ela pegou na parte mais mole. Se ela tivesse pegado na sua frontal, ela teria aberto. Como ela pegou na sua temporal. Irmãos, acompanharam aí o testemunho? Fantástico, né? Como é o poder de Deus, o poder do nosso grande e poderoso Deus. Pessoal, como eu disse já no início do vídeo, que após esse testemunho, eu ia deixar aqui uma palavra e uma oração para vocês. Eu nem preciso comentar muito sobre esse vídeo, porque vocês viram na íntegra aí. Na íntegra não, porque foi um corte, né? Depois você pode ir lá no canal do Danilo Snyder, e assistir ali o vídeo completo, tá bom? Desse podcast. Mas vamos lá, Lucas 1,37. Olha só. Diz assim, ó. Porque nada é difícil para Elohim. Eu estou usando aqui uma tradução peshita do aramaico, tá? Do Novo Testamento. A tua Bíblia vai estar aí
Possivelmente uma tradução do português do grego, né? Uma tradução em português do grego vai estar assim: porque para Deus nada é impossível. Meus irmãos, e olha só, quando eu olho aqui para o aramaico, nesse caso que fala que não existe nada difícil para Elohim, eu vejo assim que realmente, né, não tem tanta diferença do grego, porque para Deus não há nada impossível. Ou seja, difícil e impossível é uma coisa que não está no dicionário de Deus. Não existe nada que ele não possa fazer. Quando eu começo a olhar para vários testemunhos e para experiências pessoais da minha casa, da minha família, de curas e milagres que nós já vivenciamos, né? E acredito que no meu ministério ainda vou continuar vivenciando, porque eu já tenho vários milagres de curas, de milagres extraordinários, ressurreição de mortos, né? Que nós já tivemos experiência também com isso. E eu conheço 3 ex-defuntos, sim, pessoalmente, tá? Pessoalmente, de ver, de conversar, tá? Pessoas que têm, né? 2 têm até um atestado de óbito que carrega no bolso, né? Porque eles reviveram ali no ML. O outro não tem um atestado de óbito porque nós oramos por ele na beira da pista após um acidente de moto. Foi assim, eu tive uma visão alguns anos atrás, eu estava orando ao Eterno e o Eterno me mostrou numa visão um acidente de moto e eu orando por um rapaz acidentado, esse rapaz voltava à vida. Depois de 3 ou 4 anos dessa visão, irmãos, mais ou menos uns 4 anos, entre 3 a 4 anos, eu acredito que possivelmente uns 4 anos. Depois dessa visão, eu vi 2 acidentes de moto na pista. Um eu orei, o rapaz ficou internado alguns dias e faleceu. O outro eu cheguei no local, oramos, repreendemos a morte em nome do Senhor Jesus e o rapaz voltou à vida na beira da pista. Tá? Ele voltou falando. O outro que eu orei foi para o hospital, ele não teve nenhuma reação na hora da oração. Tá? Orei por ele, que ele estava no chão, ele foi para o hospital e faleceu. Esse não, esse estava desfalecido já na beira da pista, né, com os olhos abertos ali e tal, uma situação muito desagradável, não é bom nem eu falar aqui, fica muito ruim até para expressar como estava o rosto desse rapaz, né, ali naquele momento, mas nós oramos, repreendemos o espírito da morte e esse rapaz tomou um choque, uma descarga elétrica no corpo, na beira da pista, tá, que até eu fiquei assustado, porque foi, por enquanto, o único e o primeiro milagre de ressurreição no meu ministério. Depois disso, eu não orei por nenhuma pessoa mais, né, voltar à vida. Né? Não sei se até a volta do Messias eu vou ter uma nova experiência de ressurreição no meu ministério. Mas a gente ora por pessoas, a gente já via vários tipos de milagres, já tinha visto vários tipos de milagre no meu ministério, de curas, né, assustadoras, assim, que desafiou até a medicina, né? Teve casos que a medicina falou não tem o que fazer mais, em 3 casos que era impossível, e nós oramos, estivemos orando por essas pessoas, e essas pessoas foram curadas, né? Foram, na realidade, receberam um milagre, né? Cura é uma coisa, milagre é outra, porque milagre não tem explicação. E o que aconteceu na vida dessas 3 pessoas não tem explicação. Uma foi na minha casa, eu orei por ela na minha garagem no culto e o Eterno fez um milagre. A outras 2 pessoas eu fui na casa orar por elas na cama, já condenado pela medicina, um no estado vegetativo, não falava, não andava, não fazia mais nada, usava fralda, e o Eterno restaurou sua vida. O outro condenado pela medicina, o sangue todo talhado, já não tinha mais sangue nas veias, assim, não conseguia mais tirar sangue, coagulou, estava já ali também contados os dias da sua partida, porque os médicos não tinham mais o que fazer, e nós, por misericórdia do Eterno, fomos na casa dele, a pedido da mãe e da irmã, oramos, e o Eterno levantou o rapaz da cama e fez um grande milagre. Então, a gente tinha visto já vários milagres, mas eu ainda não tinha visto uma ressurreição, e depois, por misericórdia de Deus, o Eterno me deu também essa oportunidade de ver um morto voltar à vida, tá? Não sei, né, se voltaremos a ter essa experiência, né, mas uma coisa eu sei, eu vi o poder de Deus agindo na minha vida, podendo fazer todos esses sinais, essas maravilhas, né? Então, esse testemunho, irmãos, me impactou, né, porque a gente continua vendo Deus agindo, trabalhando, manifestando o seu poder, curando as enfermidades, fazendo milagres,
Isso daqui, irmão, é coisa para Deus. Tem um hino que fala, né? Isso é coisa para Deus. Realmente, tem coisas que é só para o eterno, só para Deus. Não tem mais ninguém, irmão. É o Senhor Yeshua que pode manifestar a sua glória e fazer sinais, prodígios, maravilhas, operar, né? E confirmar a sua palavra. Então, esse testemunho que você assistiu, eu espero que ele ativou a sua fé de alguma forma, porque eu quero orar por você, orar agora pelo seu ente querido, por uma pessoa que você talvez, né, está intercedendo por ela. Você vai pôr neste momento de oração e nós vamos estar intercedendo, porque Deus irá agir na vida da sua família, na sua vida, na sua saúde. Ele irá agir de uma forma sobrenatural e poderosa. Nós lemos aqui, existe alguma coisa difícil para Deus? Não. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não. Não existe nada difícil para o eterno. É difícil para mim, é difícil para você, mas quando chega diante do eterno, irmão, não tem nada impossível. Eu já vi o testemunho de um rapaz, irmãos, que ele tinha uma parte da perna que foi amputada, uma coisa que ele perdeu na guerra. E hoje esse rapaz tem uma perna, assim, um pedaço do pé dele cresceu normalmente da canela para baixo, não me lembro bem agora. É o tamanho ali que estava ali, a perca, né? Não sei se ele tinha tomado um tiro na canela ou pisado numa mina, alguma coisa assim. Eu sei que foi um soldado do exército, se me falha a memória. Mas há muitos anos que eu li num livro, foi num livro que eu li o relato desse rapaz, se não me falha a memória, tá? Que tem muito tempo. E eu fiquei impressionado quando eu li aquela história, né? Falei, poxa vida, como pode? Nasceu um pedaço de pé, né, na pessoa. Que é isso? Então, o que é isso, irmão? O que eu entendo? É um sinal que Deus dá para nós, assim, ó, quando não tem solução, eu crio, eu faço nova todas as coisas. Eu consigo, não tem? Eu faço, eu não sou limitado, eu não tenho limites para operar. Eu não me lembro, irmão, se foi eu acredito que foi em um livro, tá? Se não foi num livro, foi num vídeo de testemunho, porque tem muito tempo isso e eu não consigo. Como eu já assisti muita coisa sobre milagres e já li várias obras, livros sobre isso, tem a hora então que me falha aqui a informação. Mas enfim, sendo num livro, num dos livros que eu li há muitos anos atrás, ou em algum vídeo que eu assisti, eu só sei que eu fiquei impactado na época, porque eu não tinha ouvido nada assim semelhante, né, de alguém que tinha perdido uma parte do corpo e milagrosamente aquela parte do corpo nasce, né, aparece após oração. Eu lembro de um testemunho, né, de um menino, isso está filmado, tá, do evangelista Asa Alonso Allen dos Estados Unidos, um pregador da Assembleia de Deus, que levaram uma criança para ele sem ossos na perna. Isso tem até o vídeo, tá filmado, tá no YouTube, branco e preto, né, que é um vídeo antigo do Asa Alonso Allen. E a criança tinha a perna, parecia uma borracha, irmão, parecia um borrachão, assim, ó. Então a criança não ficava de pé. Misteriosamente, os ossos da perna dessa criança não desenvolveu, né? Misteriosamente, né? Mas milagrosamente, agora sim, após a oração, ele orou e depois ele colocou essa criança de pé. Uma criança que já tinha ali uns 3 anos, 4 anos pela imagem do vídeo. E aquela criança que não ficava de pé porque não tinha ossos na perna, né? Colocava ela assim, a perna tombava. Tanto que no vídeo você vê ele joga a perna da criança para lá, joga a perna da criança para cá, assim, parece realmente uma borracha. Mas quando ele orou, ele clamou, chorou, ele pegou aquela criança no seu colo, colocou no chão, aquela criança saiu andando normalmente, porque os ossos apareceram milagrosamente. Esse vídeo está no YouTube, tá? Há muitos anos atrás eu assisti esse vídeo também, que foi num culto filmado, né, transmitido pela televisão, que esse milagre aconteceu aos olhos de todos. Então, irmãos, nós estamos aqui para falar para você de um Deus que não tem limites, de um Deus que não tem nada que impeça ele de agir, tá bom? Então, ore comigo agora, ore comigo e vamos pedir ao eterno milagre que você precisa. Eu acredito que essa história que você acabou de assistir aqui, esse relato real, filmado, olha só, irmãos, eu coloquei aqui o tenente hoje, né, dando testemunho, o coronel, hoje é coronel, né, o tenente da época, ele dando testemunho, sabe por quê? Porque tem gente que cria testemunhos
mentem, inventam histórias, inventam testemunhos para ganhar notoriedade, para aparecer. Mas ali não, ali foi um homem que foi dar o testemunho do que ele viveu, do que ele viu na vida de um soldado. Ele falou: eu não sou evangélico, tá? Eu não vou para a igreja, mas a história desse rapaz aqui me marcou, tanto que ele relatou isso, e depois que de 2 semanas ou 1 semana depois, esse podcast trouxe junto com ele novamente o soldado que ele tinha dado testemunho dias atrás, né? Então o rapaz veio pessoalmente ali também contar a sua história junto com ele. Então, irmãos, não tenha dúvidas, tá? Vamos orar agora neste momento e vamos pedir que o Eterno entre na sua vida, entre na sua saúde, tá? Mande esse vídeo para pessoas no hospital, onde as pessoas estiverem, por favor, mande lá, porque nós vamos orar. Eu espero que depois vocês voltem aqui para contar o testemunho nos comentários. Olha, Deus agiu na minha vida, Deus agiu no meu ente querido que estava no hospital, porque isso já aconteceu, irmão, de eu orar por pessoas à distância, tá? Orar por uma pessoa aqui e estava apresentando uma pessoa lá do outro lado, e o Eterno ir lá nessa pessoa e operar lá, tá bom? Então é o poder do Eterno, Deus não tem limites para agir. Então oremos, ore comigo. Ore comigo neste momento. Ore. Você está precisando de uma cura? Você precisa de um milagre? Você está precisando de uma transformação? Você está precisando de portas abertas? Enfim, você está precisando agora de um mover, de uma ação do Eterno na sua vida. Então ore comigo para que o milagre comece agora a acontecer na sua vida, para que a cura que você precisa, para que o milagre que você está aguardando seja agora gerado na sua vida, seja manifesto o poder de Deus na tua vida e você se alegre muito no Senhor. E faça uma coisa, sirva a Deus, sirva ao Eterno, irmão, seja grato. Quando Deus fazer alguma coisa para você, não seja como aqueles leprosos, ingrato não, que vários foram curados e só um voltou para agradecer a Jesus. Então seja uma pessoa grata, vai para a igreja, vai dar seu testemunho, vai servir a Deus. Não faça como algumas pessoas que recebem uma cura, um milagre e vira as costas para Deus e depois, irmão, fica todo perdido aí. Não faça isso, não seja uma pessoa assim. Seja alguém grato a Deus que vai usar dessa oportunidade para testemunhar ao mundo as grandezas que Deus fez na sua vida. Amém? Então ore comigo neste momento. Senhor Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus o Messias, eu oro neste momento. Oh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei de todo o universo. Bendito seja o nome e a glória do seu reino para sempre. Senhor, eu oro agora junto com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, com meu irmão, com a minha irmã, com esse homem, com essa mulher, com essa criança, com essa jovem. Senhor, e eu não sei a dificuldade dela agora, o que ela precisa neste momento, que ela está ouvindo esta oração e orando comigo, mas eu lhe peço, entre agora na saúde, entre na carne, nos ossos, juntas, medula, sangue, nervo, pele, do alto da cabeça, as plantas dos pés, vai tocando agora com o seu poder milagroso, toque agora com uma unção, ó Pai, de cura e de milagre, que esta pessoa agora comece a sentir o seu corpo queimar, que ela sinta, meu Deus, meu Pai, uma eletricidade do céu, que o seu corpo, meu Deus, meu Pai, sinta um calor agora na onde está essa enfermidade e ele seja curado agora, que o milagre aconteça agora. Vai, meu Deus, meu Pai, age agora, manifesta o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo esta oração e orando comigo. Se ela estiver apresentando alguém que está no hospital, está internado em outro estado, até mesmo em outro país, Senhor, que o Senhor agora honre a fé dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Haja no sobrenatural, haja agora, ó Pai, de maneira sobrenatural, glorifica o teu nome, Senhor, glorifica o teu nome agora, que comece as curas e milagres a se manifestarem, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora. Seja curado, receba seu milagre, que aquilo que você está precisando e está buscando se materialize na sua vida agora, neste momento. Receba, em nome de Jesus. Enfermidade sai, doença sai, dificuldade sai, espírito maligno sai
sai todo mal, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora, sai desse corpo, saia desta pele, saia desses ossos, saia desse sangue, saia desses nervos, saia agora onde estiver alojado, do alto da cabeça até as plantas dos pés, enfermidade, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, receba a sua cura, receba seu milagre, sinta agora aí o tocar de Deus na sua vida, receba em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias. Oh, glória a Deus, Baruch Hashem, glórias ao Eterno, o Santo de Israel. Pai, assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba a sua bênção, receba a tua cura, receba teu milagre. E não esqueça de relatar, de glorificar ao Eterno e de honrá-lo. Tá bom? Não trate esse milagre como uma coisa comum, não. Honre e sirva a Deus com alegria. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Senhor Yeshua. Até um próximo vídeo. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom. Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor Jesus.